Cabe-me aqui a tarefa de concluir este painel e o primeiro momento era, naturalmente, de agradecer o convite que me foi feito para poder estar aqui presente neste congresso, cumprimentar os meus colegas excelentes de painel, também cumprimentar-vos a todos, não apenas pela resiliência de estarmos aqui, mas por participarem neste congresso e, de alguma forma, ao participarem no congresso, estamos todos a celebrar este centenário, estamos todos a valorizar esta presença tão marcante e tão significativa das Irmãs da Apresentação na região autónoma da Madeira, cuja presença e contributo se confunde, embora eu não seja especialista em História, mas penso que se confunde com a história da região. Não se pode fazer a história da região dos últimos 100 anos sem pensar, sem refletir, sem perceber aquilo que tem sido o contributo na cultura, na educação, na evangelização, na solidariedade desta congregação, também, naturalmente, com outras que estão aqui presentes. Parabéns a todos aqueles que organizaram este congresso, todos eles, fantástico congresso, e, naturalmente, agradecer este convite para a minha presença e a minha participação, o meu contributo modesto, simples, mas não simplista, que tem este título, que é apenas um pretexto para dizer outras coisas, que acho que são interessantes neste momento, relativamente à educação, e gostaria aqui de trazer-vos, não em muitos momentos, espero ser breve, trazer-vos algumas notas que me parecem importantes em relação a isso. Mas atendendo ao momento da hora, e como sei que tenho pouco tempo, então vou gastá-lo em coisas realmente importantes. Mas lembrei-me agora de uma pequena história que um colega meu contava muitas vezes, penso que lhe era apropriada, do seu pai, era o meu colega enfim, de Lisboa, do pai que na altura do 25 de Abril de 1975 era uma das pessoas que participava muito nos plenários, nas reuniões, nas convenções, era de facto uma pessoa muito ativa. E num sábado de manhã, o pai estava em casa durante a manhã toda, e o início da tarde, e o filho pergunta ao pai, mas tu hoje estás em casa no sábado, tu costumas ir sempre para estas reuniões e para estes convívios, o que é que se passa? Hoje não há nada disso. E ele disse, esqueci-me, como é que é possível me ter esquecido da situação? E lá foi embora todo atrapalhado, a correr. E depois, ao fim da tarde, bem mais tarde do que era habitual, chegou a casa. Mas ao contrário do que era habitual, em que ele vinha cheio de dinamismo, alegria, motivação, vinha um pouco triste, um pouco desalentado, um pouco cansado. E o filho disse, pai, mas eu não estou a perceber o que aconteceu hoje. Disse, sabes, filho, olha, eu fui atrasado, como tu viste, eu sou pequenino, depois cheguei lá, estava a sala completamente cheia de pessoas, fiquei à porta, a pessoa que estava a falar estava sentada, não consegui vê-la, falava baixinho, não consegui também ouvir muito bem, e depois foi falando, nunca mais se calava. E por isso, olha filho, se um dia falares em público, fala de pé para que te vejam bem, fala alto para que te ouçam bem, e fala pouco para que gostem de ti. Vamos lá ver se a coisa funciona. E portanto, pelo menos com o pai funcionou, vamos ver se funciona. Naturalmente que a minha intervenção tinha por temática a questão que está aqui presente, que é, no fundo, olharmos para a educação pela importância que tem, por acaso, ou não por acaso, o título é Educação, em primeiro lugar, Solidariedade e Evangelização e não o contrário, e assumirmos que a educação tem que ser cada vez mais, como diz a Unesco, isto é a ideia central e depois vou desenvolver brevemente, é um bem comum de responsabilidade de toda a comunidade, que tem que se organizar de forma a garantir que este direito é um direito que se concretiza para todos. Se quisermos, todos. Mas mesmo todos têm de estar na escola. Porque a escola é um local de construção de pessoas e cidadãos. E por isso é necessário que isso aconteça, independentemente dos diferentes projetos ou formas de concretizar, estatais ou não estatais. Gosto mais deste termo do que entrar nas confusões ideológicas de privado, particular, cooperativo, nacional, internacional. Sim, há diversidade de projetos e essa diversidade é enriquecedora, na medida em que a comunidade tem vários caminhos para atingir o mesmo objetivo, que é, no fundo, criar na escola, se calhar, a experiência mais precoce e decisiva da relação de uns com os outros, da criação do diálogo uns com os outros, do respeito,
Experiência essa que depois queremos que vá trazer para a sociedade, para uma sociedade melhor. Posso já terminar, já disse aqui que estava previsto. Mas, fazendo um percurso para este objetivo, algumas notas, algumas ideias queria trazer-vos. A primeira ideia era esta, que já foi aqui desenvolvida, que nós de facto vivemos num mundo complexo. Eu costumo fazer às vezes uma brincadeira que digo, agora 5 minutos para arranjarem 5 palavras para caracterizarem o mundo. Normalmente ou são as 5 negativas, ou são 4 negativas e uma positiva, normalmente nunca mais do que isso. É verdade que vivemos num mundo complexo, paradoxal, de crise. Se calhar recuperar a palavra grega crises, questionamento. Vivemos num constante questionamento, em que as grandes narrativas, os grandes sistemas de interpretação da realidade estão um pouco perdidos. É verdade. Vivemos, se calhar, num mundo assim. Já não é o barco calmo, em que tudo está organizado, em que tudo tem o seu local, tal como a educação, mas vivemos num sistema rápido, de rápidos. Não sabemos o que vai acontecer. Mudança rápida, imprevisível, incerteza. Mas isto não tem que ser necessariamente negativo. Já chega de olharmos só para a parte negativa. Isto pode ser, e é certamente, grandes desafios e oportunidades que se colocam a nós. E, portanto, temos que olhar para esta realidade em que hoje nós vivemos. E, sem dúvida, que este desafio do mundo de hoje coloca-nos esta questão que é urgente e emergente. Temos que repensar a educação. Temos que voltar aos seus princípios, aos seus primórdios. Repensar a sua natureza. Repensar o seu propósito. Para que é que educamos? Quais são os objetivos? Qual é o foco? E se educamos para isto, temos de organizar a aprendizagem de uma forma diferente. Isso implica repensar o sistema educativo, implica repensar a escola enquanto espaço onde a educação também acontece. Não apenas. Porque, vejam, não podemos correr o risco de, num mundo em constante evolução, levantarmos esta pergunta. Como deve a escola formar alunos e crianças e jovens que são tão diferentes das gerações anteriores e para quem se vai exigir algo de completamente diferente, ao ponto de não sabemos o que vai ser pedido. Ora, se nós estamos nesta mudança, vamos repetir os mesmos procedimentos esperando resultados diferentes? Einstein responde, é o cúmulo da loucura. E o cúmulo da loucura o que é? Repetir os mesmos procedimentos esperando resultados diferentes. E, portanto, nós não podemos estar a repetir metodologias, estratégias, ferramentas. Não podemos esperando que se consiga educar e formar os jovens para um mundo que é diferente, sendo eles também diferentes. Temos que inovar. E o que é inovar? Inovar é encontrar uma resposta flexível que seja adequada aos alunos e aos seus contextos. E, de facto, esse é um dos grandes desafios que se colocam à educação. E aqui gostaria de trazer-vos um conceito, uma ideia às vezes pouco presente ou pouco explícita. É este conceito de educabilidade. Não sei se já ouviram. Educabilidade tem a ver com uma disposição, uma qualidade que está presente na natureza humana que ela tende para a perfeição. O homem, por natureza, é o homem que procura realizar uma dinâmica de aperfeiçoamento, de construção, de procurar sempre ser mais, que reconhecendo-se como ser incompleto e inacabado, quer realizar um caminho de aperfeiçoamento. E, portanto, este caminho de aperfeiçoamento permite termos uma ideia fundamental, é que todas as pessoas têm capacidade de se desenvolver e de aprender. Todo homem é suscetível de educação. E neste contexto, então a educação, podemos dizer que surge como uma instância de concretização, uma instância de execução deste sentido de um homem que quer aperfeiçoar-se. A educação tem que ser um processo, uma dinâmica, que pretende levar o aluno a explicitar as suas potencialidades. Quantas vezes não é na escola que o aluno descobre os seus talentos, descobre aquilo de que é capaz? Eu recordo-me há muitos anos, como quem diz, há 20 e poucos anos, eu dei aulas em Viseu, um ambiente um pouco mais complexo do ponto de vista social, e um dia, na brincadeira com os meus colegas, decidimos fazer uma coisa porque achávamos que os alunos eram muito pouco valorizados. Então, nesse dia, decidimos que cada aluno tinha de vir à frente e dizer uma coisa em que ele achava que era muito bom. Porque, para a escola, alguns, coitadinhos, não eram grande coisa. E então algum vizinho, eu sou muito bom a jogar ao peão, eu sou muito bom a andar de bicicleta, eu sou muito bom a cozer pão porque trabalho numa padaria, e não devia, eu sou muito bom a apitar.
Nós todos somos bons em alguma coisa e é preciso valorizar essa dimensão. E por isso a escola tem que ser esse espaço onde os alunos se sentem valorizados naquilo que são os seus talentos. Mas também ajudar os alunos a se desenvolverem um conjunto de competências para se encontrarem com a realidade. Vejam a palavra. Encontro com a realidade. Mas para agir. Não é como o boi que olha para o palácio e diz: "Epá, isto é muito bonito." É para agir. Para agir de uma forma consciente, eficiente e responsável e para poder realizar-se enquanto pessoa, enquanto cidadão. Um conceito de um autor italiano que gosto particularmente. E por isso também a sociedade, imperfeita como todas, vejam, criou a escola. A escola, para alguns, uma grande invenção, para outros, uma diabólica invenção, consoante as teorias que existem por aí, não é? A escola, de facto, foi criada pela sociedade que, vejam, entregou a profissionais que ela própria criou, procurando que ela seguisse 4 utopias fundamentais. Algumas ainda continuam a ser grandes utopias, outras, se calhar, já nem tanto. Garantir a igualdade de acesso a todas as crianças e jovens. Que todas as crianças e jovens tenham acesso à escola. Temos sociedades, comunidades onde isto já aconteceu, outras onde ainda não. Mas não basta ter acesso à escola. É necessário que tenham acesso ao sucesso, que sejam capazes de aprender. E isso ainda não está garantido em muitas situações. Igualmente, também garantir que a educação é um processo de aperfeiçoamento que ocorre ao longo de toda a vida e, sobretudo, ajudar a que cada um perceba que tem que contribuir para um mundo mais democrático, mais justo, mais equitativo e mais solidário. Ou seja, nós estamos aqui a pensar claramente que a escola, a educação, tem de constituir-se, de facto, como este espaço, este momento em que há a transmissão da cultura, a memória coletiva da comunidade, há a transmissão de um conjunto de conhecimentos e de ferramentas que levam esses alunos a apropriar-se dessa cultura, a inteligir essa cultura, a interpretar, a perceber, a atualizar e depois ajudar esse jovem, esse aluno, a inserir-se criticamente na sociedade, contribuindo para uma sociedade melhor. Este é o processo fundamental da educação. E por isso temos de, e dou aqui um pequeno salto, reconhecer e assumir a educação como um bem comum, como há pouco fui dito. Como um bem comum, ou seja, como algo que faz parte do núcleo do ser comunidade. É um bem comum. E esse bem, independentemente das várias formas de se concretizar, tem que ser garantido como um direito fundamental, cuja concretização permite também a realização de outros direitos. Sabemos que quem tem acesso à educação, depois a educação permite a concretização de outros direitos humanos que são fundamentais. E, portanto, nós temos que perceber que a educação enquanto bem comum é resultado da relação entre os membros de uma comunidade que estão unidas neste esforço comum, que é proporcionar a todos os membros da comunidade, especialmente os mais jovens, que tenham conhecimento daquilo que é a identidade dessa mesma comunidade. E, portanto, esse é um esforço fundamental. Claro que isto tem implicações nos papéis, nas responsabilidades das várias partes interessadas e dos autores. E aqui, como nós todos sabemos, temos, muitas vezes, visões diferentes do modo como este bem comum deve acontecer. E, portanto, nós temos que assumir, evidentemente, que a necessidade de o Estado agir para que este direito da educação como direito fundamental se concretize, assumindo ele próprio a responsabilidade enquanto uma resposta estatal que tem também uma diversidade de projetos, ou ele próprio criando um quadro normativo de apoio, também de corresponsabilidade e de articulação com respostas não estatais, diferentes projetos educativos, privados, públicos, confessionais, não confessionais, nacionais ou internacionais, mas que, obviamente, são reconhecidos naquilo que é o objetivo da educação e que eu rapidamente vou dar aqui 3 ou 4 elementos. E, portanto, a educação enquanto bem comum, nesta resposta compartilhada pela comunidade, tem que conciliar e equilibrar o esforço de toda a comunidade. Isto é muito importante. Numa resposta articulada, complementar entre diversos atores, num quadro de respeito pela liberdade de aprender e ensinar e no reconhecimento do direito dos pais à escolha e à orientação do processo educativo dos filhos. Temos que articular estes princípios com a garantia do direito à educação que atinge todos, criando oportunidades para todos, oportunidades de aprendizagem de qualidade. Todos são chamados e desafiados na escola a terem uma resposta de qualidade. Então, o que é que se pretende com a educação?
Duas ou três ideias, lembrar o relatório de Delors, final do século passado, que afirmava que existiam 4 grandes pilares de educação para o século XXI. Já passaram 25 anos. Portanto, aprender a aprender, ajudar os jovens a terem autonomia para aprender a fazer, aquilo que chamamos as competências. A competência é um saber em ação, como o Perrenot dizia, e, portanto, o que me interessa não é apenas que se memorize um conjunto de coisas, mas que aquilo que se aprende possa ser aplicado devidamente no contexto. E vejam, o viver com os outros, algo fundamental, cada vez mais fundamental nos dias de hoje, o viver em sociedade, a experiência de cidadania e aprender a ser. Ou seja, a educação tem de ajudar os jovens a construírem, através de um conjunto de princípios, de valores, alicerces para a sua identidade como pessoa. O Fórum Económico Mundial, em 2015, já salto para o final, em 2015 já estão a fazer 5 minutos, mas 5 minutos de educação da gente. Portanto, o Fórum Económico Mundial afirma que há 4 grandes linhas fundamentais para a educação para o século XXI e para o futuro. Critical thinking, pensar de forma crítica, a criatividade, a comunicação e a colaboração, essenciais desse processo. A nossa lei portuguesa, a Lei de Base do Sistema Educativo, 1986, diz que na escola, a escola contribui para formar um tipo de pessoa e um tipo de sociedade. Não é ao acaso, não há neutralidades nesta conversa. E é este tipo de homem que se quer formar. Quer-se ajudar o aluno a formar-se como pessoa livre, responsável, autónoma, solidária, com o espírito crítico e criativo e criando cidadãos capazes de serem ativos e participativos, com o espírito democrático e pluralista, abertos ao diálogo, ao respeito pelos outros e das suas ideias e empenhados na transformação da sociedade. Ora, quem não fizer isto na escola não pode existir enquanto espaço educativo, porque esta é a orientação de todas as escolas, sejam elas respostas estatais ou não estatais. Isto aqui é muito claro. E mais recentemente, no livrinho que trazia aqui na mão, que é este, é o perfil do aluno, em que, de alguma forma, sintetiza um conjunto de conhecimentos, capacidades, atitudes que devem estar presentes para que o aluno, em Portugal, quando termine a sua escola obrigatória, seja capaz de ter estes requisitos. Tudo isto centrado numa sociedade centrada na pessoa e na dignidade humana como valores fundamentais. Portanto, aqui não tenhamos dúvidas relativamente a isso. E o que é que nós queremos? Queremos aquilo que eu costumo chamar ambientes inovadores de aprendizagem. Ambientes que vão conciliar a colaboração e a cooperação, a flexibilidade, a transformação e a inovação, no sentido do sucesso e da excelência. E sucesso à medida de cada um. Excelência exigida para todos, independentemente de cada aluno. Porque a escola tem que levar os alunos a atingirem o máximo das suas capacidades. Tem de levar todos os alunos a desenvolverem-se como pessoas e como cidadãos neste projeto de convivência, de pertença e de participação. E por isso, quando falamos de inovação, às vezes não estamos a falar necessariamente de novas tecnologias, de inteligência artificial. Não. Estamos a pensar que a educação é um processo flexível em que é necessário encontrarmos respostas diversificadas, adequadas às características dos alunos e aos seus contextos. Isto é que é inovação. É sermos capazes de facto, transformar as práticas educativas, transformando, de facto, a escola como um espaço de vida. É um ato sempre entre o real e o ideal em que nós, efetivamente, vivemos. E, por isso, precisamos de reorganizar os nossos espaços, repensar as nossas práticas, para práticas que promovam mudanças no próprio ambiente, mudanças físicas. Havia aqui uma escola num local que, nos intervalos, amarrava as cadeiras umas às outras e mudava. Que obrigava os alunos, quando chegassem, a perceberem que havia algo diferente. Há escolas, por exemplo, que os alunos mudam de posição a cada intervalo. Porque, do ponto de vista do cérebro, o facto do aluno estar em locais diferentes obriga a experiências diferentes. São pequenos exemplos. Estamos a falar aqui de metodologia, de estratégias. Temos de fazer diferente, porque temos alunos diferentes, com grandes desafios diferentes. E, por isso, a educação não transforma o mundo. A educação muda pessoas, e as pessoas é que transformam o mundo, diz Paulo Freire. E é verdade. E, por isso, termino, vou para contar uma história no final, que nós temos, nesta escola que caminha em cooperação e inovação, nesta escola que tem que garantir a resposta a todos na diversidade de projetos, nós temos de realizar caminhos de personalização, centrados na pessoa do aluno, encarado na sua globalidade de dimensões e contextualmente situado. Caminhos de inclusão e de equidade. Todos têm que ser respeitados. Todos têm que contar a resposta à medida das suas possibilidades. Temos que ultrapassar
a discriminação, temos que ultrapassar as diferenças, temos que aceitar as diferenças e enriquecê-las. Caminhos de sucesso e excelência, todos, à medida de cada um. Não é a ideia de que só os melhores se pede a excelência, os coitadinhos, vamos ver se eles se enrascam. Não. A excelência para todos, à medida daquilo que cada um for capaz de dar. Por isso a escola tem que ser pela medida superior e nunca por uma outra. E por uma experiência de cidadania fundamental. 4 fases que não interessam e 2 ideias finais. Nós precisamos, efetivamente, de uma escola, seja que forma ela se apresente, seja que projeto educativo se apresente, em que o ambiente de aprendizagem seja diferenciado e de qualidade para todos. Que reconheça as diferenças, que trabalhe com elas, que lhes dê um sentido, uma dignidade e uma funcionalidade, que tenha qualidade educativa. E qualidade educativa é uma escola equitativa, que dá, não igual para todos, mas a cada um a sua medida. Claro que isto é uma utopia, é verdade. Mas é a utopia que nos faz caminhar. E nós aproximamos e o horizonte vai cada vez mais. Mas é isso que nos faz levantar todos os dias de manhã e percebermos que a educação efetivamente transforma pessoas e as pessoas efetivamente transformam o mundo. E por isso queria terminar com um textozinho que um dia alguém me mandou e que tem muito a ver um bocadinho com isso. E vou ler-vos. E que tem como título daqueles textos que a gente consegue ler, porque alguns não se consegue ler. Há pessoal que manda coisas muito interessantes para a gente rir. E o título do texto é Quem és? E diz assim, vou ver se consigo ler sem óculos para não parecer assim. Uma mulher agonizava, morria. De repente, teve a sensação de que era levada para os céus e apresentada perante o tribunal do Altíssimo. Quem és? Perguntou uma voz. Sou a esposa do Presidente da Câmara, respondeu ela. Perguntei-te quem és, não com quem és casada. Sou a mãe de 4 filhos. Não foi isso que te perguntei, mas quem és? Sou professora. Perguntei-te quem és, não qual é a tua profissão. E assim sucessivamente. O que quer que dissesse, não conseguia dar uma resposta satisfatória à pergunta quem és? Sou uma cristã praticante. É uma boa resposta, dá sempre jeito. Perguntei-te quem és, não qual é a tua religião. Sou uma pessoa que ia à missa todos os dias e ajudava os pobres e necessitados. Perguntei-te quem és e não o que fazes. Ora, como é claro, chumbou no teste. Não conseguiu responder de forma positiva, pelo que foi enviada de volta para a Terra. Quando recuperou da doença, tomou a firme decisão de descobrir quem era, porque podiam um dia perguntar-lhe mais tarde. Se as nossas escolas tivermos esta pergunta e ajudarmos os nossos alunos a responderem à pergunta quem és, teremos certamente uma sociedade melhor. Muito obrigado.